Irmãos, lá em Romanos 1:17, também lá em Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, vocês anotem aí, podem abrir em casa, deixa claro que o justo vive da fé. Amém? E quando você abre mão de tudo, entrega a sua vida a Cristo, Paulo diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nasce uma nova criatura. Amém? Amém. Essa nova criatura, ela não vive pelo que ela sente. Antes, em Efésios, lá diz que nós vivíamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Vivíamos segundo o que sentíamos, e como os nossos olhos estavam apagados, cegos, estávamos obscurecidos de entendimento, e éramos escravos da carne, e vivíamos de acordo com a vontade dos nossos sentimentos, daquilo que a gente sentia. Então, a gente aprendeu a ir buscar satisfação naquilo que não dá verdadeira satisfação. Quer um exemplo? Logo que sai do Jardim do Éden, a turma de Caim que vai-se embora é a turma que inventa os instrumentos musicais. Inventa música. Por quê, irmãos? Antes, o prazer do homem estava em seu espírito, em contato com o Espírito de Deus, de uma satisfação íntima, interior. Agora que o homem sai, perde a glória de Deus e perde a capacidade de sentir isso, sentir no seu espírito, ele passa a sentir um vazio. E esse vazio, ele vai tentar mascarar esses sentimentos ruins através das emoções. E vai construir os instrumentos musicais. E a música vai produzir no homem uma falsa sensação de prazer, que não é o prazer que a palavra diz. Diz que um dos frutos do Espírito Santo é gozo, prazer, alegria. E isso é produzido no seu interior. Paulo diz que embora o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, adoeça, mas o nosso interior se renova dia após dia. A palavra também diz que lá em Romanos 6, que nós fomos chamados para vivermos em novidade de vida. O Evangelho significa boas novas. E o ser humano, então, ele fica buscando novidades, mas não novidades de espírito, fica buscando novidades da carne. E isso é muito característico das crianças. Criança não faz as coisas porque precisa fazer. Criança faz aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que lhe dá algum prazer. E quando Jesus fundou a igreja, o corpo, um dos objetivos da igreja é levar-nos à maturidade. Característica de criança: alma, sentimento, emoção. Ela é o que determina suas ações. Por isso que os pais vão dizer, a palavra vai dizer aos pais que devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Por isso que se você deixar uma criança entregue a si mesma, ela virá envergonhar a sua mãe, porque ela vai seguir o caminho da emoção, ela vai seguir o caminho da alma dela. E certamente, como nossa alma foi manchada pelo pecado, se você deixar a criança entregue a si mesma, ela irá se desviar do evangelho. Ela já nasceu com tendência desviada. Por isso que é necessário que você crie seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É
por isso que precisa que os filhos sejam criados dentro de um processo educativo. A palavra disciplina não é só vara, tem a vara da disciplina, é um elemento, mas o processo educativo, a disciplina significa processo educativo, onde você vai moldar o caráter do seu filho para que ele seja um homem de bem, uma mulher de bem. E esse mundo está virando loucura, está virando doidice. As escolas estão ficando os ambientes mais violentos porque não há disciplina. Os pais foram convencidos no mundo que não devem disciplinar seus filhos, que a criança deve crescer para ser feliz, e essa felicidade tem a ver com satisfazer seus desejos e emoções. Tem filhos, inclusive, entrando em crise no seu relacionamento com seus pais, porque foi incutido na cabeça dele que com os pais ele não consegue ser ele mesmo. Com os pais querem moldá-lo e ele acaba não sendo ele mesmo. Tem uma certa circunstância em que isso se torna realidade, porque os filhos vão crescendo e às vezes os pais exageram. Mas, de um modo geral, não. De um modo geral, todos nós fomos formados pelos nossos pais e hoje somos gratos porque fomos formados como homens e mulheres de bem. À medida que vamos amadurecendo, nós começamos a compreender. Jesus diz que a gente tem que ter a mente adulta, que a gente deve ser simples como a pomba, prudente como a serpente, que a gente deve ser menino na malícia e adulto no entendimento. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo diz que a igreja existe para que não sejamos mais meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. Os movimentos de avivamento geralmente acabam em confusão, briga e divisão, e acabam em heresias. Por quê? Porque se mistura o mundo das emoções com o mundo dos dons espirituais, e as pessoas começam a seguir os seus sentimentos ao invés de seguir a palavra de Deus. Tem uma característica do adulto: o adulto ele é criterioso. Paulo diz assim, ensina, Paulo diz a Timóteo, ensina os jovens a serem criteriosos. Por quê? Porque o adulto, ele entende que precisa fazer as coisas, então ele se abnega. Não dá para uma criança casar, porque criança não vai se abnegar no casamento. O adulto se abnega. O adulto, ele tem a capacidade de esquecer um pouco de si mesmo e pensar no outro, e a criança não. E a maturidade, irmãos, espiritual, ela é alcançada pelo serviço na igreja. E na família, ela é alcançada pelo sacerdócio dos pais, que vão ensinar seus filhos a chegarem à vida adulta. E vão cuidar de todas as áreas da vida familiar e dos filhos, para que os filhos cheguem na vida adulta como homens de bem e mulheres de bem. Amém, queridos? Amém. Isso é um processo educativo, disciplinar. Aí entra princípios importantíssimos que estão sendo detonados pela sociedade, como, por exemplo, o princípio de autoridade e submissão, o princípio de autoridade delegada. Quer dizer, a palavra diz que Deus, para colocar em ordem o caos, depois do pecado, cada um seguiu o seu próprio caminho, o homem endoidou, e Paulo fala aos Romanos, no capítulo 13, diz que Deus, em outras palavras, colocou uma ordem no mundo através de quê? De autoridades delegadas. E aqueles que resistem a isso estão resistindo à ordenação de Deus.
os filhos que se voltam contra os pais, por mais erros que os pais tenham, estão se voltando contra uma direção de Deus. E assim também em toda a sociedade. E a coisa está virando um panavoeiro, está virando uma grande confusão, porque ninguém respeita mais as autoridades delegadas. Mas a gente aprendeu que as autoridades receberam uma missão de Deus e estão cumprindo. E toda a missão da autoridade, ela evoca, ela chama, ela coloca você num processo educativo. O que você quer? Você quer ser adulto ou criança? O que você quer ser? Crescer. Nós temos um alvo, sermos a semelhança de Cristo. Só tem um jeito de eu ser a semelhança de Cristo. É eu ser incluído num processo educativo e disciplinar chamado igreja. Jesus criou a igreja, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que produz o nosso crescimento é igreja. A igreja é o complemento do trabalho de Deus, o complemento daquele que cumpre tudo em todos. E nós somos encaixados na igreja dentro de um processo disciplinar, um processo de educação. Lá na epístola de Paulo a Tito, ele diz assim, que a graça de Deus nos ensina que, renunciando à impiedade, vivamos neste século de maneira justa, santa, justa e piedosa. É a graça de Deus, é todo o seu poder envolvido, toda a sua glória, tudo aquilo, toda a obra que Ele fez ao nos encaixar na igreja. Nós somos incluídos num processo que aprendemos a renunciar à impiedade e viver nesse século de maneira santa, justa e piedosa. Para isso é que a gente vai aprender dentro da igreja todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Tendo sido colocados na igreja, não somos mais como crianças na idade. Não temos mais 6, 7, 8 anos. Nós somos todos adultos. Há crianças na igreja, mas também há adultos na igreja. As crianças, elas precisam ser ensinadas de forma lúdica, de forma mais no meio das brincadeiras. Por quê? Porque com isso você prende as crianças. Mas elas precisam ser também disciplinadas em casa para aprender a participar das tarefas, para aprender a obediência aos pais. E usamos um instrumento valioso, que chamamos de vara da disciplina, que é uma correção para a criança, e que entendemos pela Escritura que não é uma maldade, é uma coisa necessária, e confiamos na sabedoria de Deus. Mas nós, os que fomos batizados, fomos transformados em novas criaturas. Amém. Quem de vocês entende a necessidade que você tem de ser discipulado? Irmãos, o Evangelho nos bota em contato com nossas próprias fraquezas. Eu percebo que, embora eu tenha sido salvo, meu espírito, eu tenha sido salvo no meu espírito, eu entendo que minha mente está sendo transformada à medida que eu conheço a vontade de Deus e boto em prática a palavra de Deus, eu vou sendo transformado à imagem de Cristo. Mas, lembrem-se, irmãos, que eu ainda habito no corpo do velho homem, eu ainda habito nessa carne adoecida pelo pecado. E essa carne se opõe a mim o tempo inteiro.
a minha carne ainda não se converteu. Fala para o seu irmão, sua carne ainda não se converteu. O que aconteceu, irmãos, em nós, é que fomos iluminados no nosso interior, recebemos, como diz Efésios, um espírito de revelação e sabedoria, uma luz se acendeu dentro de nós, os meus olhos foram abertos e eu pude enxergar a glória de Deus na face de Cristo, como diz em 2 Coríntios capítulo 4, e pude enxergar os meus pecados. E pude perceber o quão pequeno eu sou, o quão terrível eu sou, o quão mau eu sou, o quão corruptível eu sou. E essa transformação me transformou num desesperado. Eu não tenho esperança nenhuma de conseguir fazer a vontade de Deus. Em mim mesmo. Eu vou repetir a frase para ninguém pensar que eu falei uma loucura. Em mim mesmo, na minha capacidade, eu não tenho esperança nenhuma de conseguir ser santo, de conseguir ser puro, de conseguir escapar da corrupção do mundo. Eu não tenho esperança nenhuma de conseguir aprender as coisas do Reino dos Céus. A minha esperança é Cristo vivendo em mim. A minha esperança é ter essa candeia acesa, é ser atraído pela fé, é viver pela fé, como a gente começou aqui a palavra falando. Minha esperança é que essa luz se acendendo dentro de mim, eu possa enxergar as coisas com mais clareza. A minha esperança é que eu, sendo ensinado sobre todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, eu conhecendo a vontade de Deus, tendo a luz, força e poder do alto, eu tenha então condição de negar a minha carne, de tomar a cruz e de conseguir então fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus vai dizer em Isaías 55, vinde a mim, todos os olhos que têm de sede, tomai e comei. Você tem o Espírito de Deus, você tem uma fome e uma sede no seu espírito, e você tem uma outra fome e outra sede oposta na sua carne. A questão é, qual vontade você vai obedecer? A vontade do Espírito ou a vontade da carne? Se o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês são nova criatura. E o Espírito clama dentro de vocês com gemidos inexprimíveis. O Espírito quer santidade, o Espírito quer comunhão, o Espírito quer obediência. Mas a carne quer outra coisa, a alma, as emoções. As emoções, elas são coisas da alma e elas são resultado de substâncias químicas rodando no nosso corpo, que foram desreguladas pelo pecado. Então eu tenho uma vontade perfeita dentro de mim e uma vontade imperfeita dentro de mim. Eu tenho uma tendência dentro de mim para a santidade e uma tendência dentro de mim para o pecado. E eu luto com essa dualidade como se fossem duas pessoas. Paulo vai dizer em Romanos 7, vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E vai dizer assim: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. De forma que com minha mente quero fazer a vontade de Deus, mas encontro em meu corpo uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, para que eu não faça a vontade de Deus, para que eu não faça o que eu quero. Deus colocou em você um querer através do Espírito Santo. O querer do Espírito é por Ele, por Deus. Mas a vontade da carne, ela é oposta. E lá em Romanos vai dizer assim, que a carne não pode agradar a Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, e nem na verdade pode ser. De forma que os que andam na carne, os que andam pelos desejos da alma,
não podem agradar a Deus, eles não conseguem, não é possível agradar a Deus, porque ora você vai estar cheio de dengo com seu marido, ora você vai estar com raiva dele, ora você vai estar, Vini é o máximo, ora Vini é um bandido, porque ora a Bíblia vai ser agradável para você, ora você não vai ter sentimento nenhum de abrir esse livro. Mas sentimento é coisa da alma, da carne. E ela não é sujeita à lei de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer, irmãos, de uma coisa tremenda. Ele vai dizer, portanto, agora que nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, segundo os sentimentos, segundo os desejos da carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo descreve a lei do pecado e da morte. Paulo diz assim, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu tenho em mim um desejo, uma sede, um negócio que me prende debaixo da lei do pecado, assim como a lei da gravidade, né? Se eu solto essa borracha aqui, ó, ela cai. Agora, se eu ver essa borracha flutuando, eu vou sair correndo. Daqui alguma coisa está errada. Mas Deus, a lei do Espírito de vida é a lei que faz a borracha flutuar. É a lei que faz você, embora sendo tentado a pecar, mas a graça do Espírito Santo suplanta tudo isso e você consegue vencer o pecado, você consegue fazer a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Por isso que viemos ensinando tanto sobre manter a candeia, manter a luz acesa, manter os olhos brilhando, porque quando você vê a glória de Deus, até a sua própria alma é impactada. E a fé, ela é tão poderosa que ela é capaz de produzir sentimentos positivos em você. Então, ou seja, eu tenho uma dependência desesperada por Deus. Porque eu sei que se eu não orar, eu vou me dar mal. Eu sei que se eu não ler a palavra, se eu não mantiver essa candeia acesa, eu vou tropeçar, não tem jeito. E eu vou tropeçar e Satanás vai ficar lá me acusando, o acusador das nossas almas, ficar me detonando. E se eu não acender essa candeia, o negócio não vai dar. É difícil, é complicado, é pesado. O povo da lei de Moisés, a lei de Moisés não era tão exigente quanto a graça de Cristo, e o povo ninguém conseguiu. Os que foram salvos pela fé, assim como nós. Mas nós agora temos o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Amém? Mas você não tem só o Espírito de Deus. Você tem a palavra de Deus. O testemunho de homens que andaram com Jesus, de apóstolos que se preocuparam então em definir a verdade conforme a missão que Deus tinha dado a eles. E fizeram um credo, quer dizer, um conjunto de conceitos que são verdadeiros. Quando eu oro, eu tenho sensações e intuições, mas eu concluo as coisas e decido e tomo decisões conforme os conceitos que tem na minha cabeça. Se os conceitos que tem na minha cabeça são os da palavra de Deus, eu vou decidir corretamente. A palavra de Deus vai dar objetividade às minhas intuições. O Espírito Santo faz assim comigo. Eu estou lá orando, o Espírito começa a vir, eu começo a sentir um negócio, e a Bíblia diz que a minha mente é iluminada. Eu costumo dizer que o Espírito Santo faz uma montagem de quebra-cabeça aqui, ó, e eu começo a tirar conclusões.
Mas essas conclusões precisam ser conferidas com a Escritura, porque aqui está a palavra de Deus, aqui está a verdade. É por isso que muitas heresias surgiram nos últimos 40 anos depois do movimento pentecostal. Já existiam heresias, mas depois se multiplicou, porque está todo mundo ouvindo Deus, mas lendo pouco Bíblia. Todo mundo ouvindo Deus, mas pouco sujeito à igreja, pouco sujeito aos ministérios na igreja. Esses dias eu vou botar no grupo depois para os irmãos, igreja Mocotó com Giló. Não é piada não, igreja Mocotó com Giló. E foi filmada, está lá em Ilhéus. Está lá em Ilhéus, Mocotó com Giló. Quer dizer, alguma pessoa que estava orando e que teve um discernimento e tal, e etc. E eu vou criar um ministério, e criou um ministério. É maná do céu. Ele gosta tanto de Mocotó com Giló, que ele diz que o negócio é tão de Deus. Ele criou uma igreja Mocotó com Giló, maná do céu. E foi filmado, não foi montagem não. Esse cidadão tinha que se juntar a um grupo de pastores lá. Você se sujeita a quem? Eu ouço diretamente de Deus. Mas para que Jesus criou a igreja? Efésios 4. Para que, gente? Rasga a Bíblia então? Nós precisamos de alguém que está acima de nós. Eu falava isso com alguns irmãos lá, porque nós somos maus. Alguém poderia dizer, mas a igreja também pode errar, não pode? O pastor pode errar? Sim ou não? Os irmãos podem errar? Sim ou não? Mas Deus, Ele não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com o princípio. Porque nós precisamos de alguém sobre nós. Porque senão nós somos maus e a gente tem facilidade em esconder. Se a gente não tem um temor, busca o temor do Senhor. E eu lembro de um tempo atrás aí que eu sonhava que estava pecando. Sonhava de um pesadelo, Eu já acordava assim, meu Deus do céu, ainda bem um sonho. Porque eu pensava, eu vou confessar, vou abrir. Está entendendo, irmãos? Então, o problema não é que a igreja em si é perfeita. A igreja tem erros, tem problemas, tem situações. Perfeito é Jesus, amém? E é importante que a gente esteja sujeito uns aos outros. Tem até um texto, Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros. Por que na palavra tem tantas referências falando sobre a questão da sujeição? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu preciso de alguém para me supervisionar. Eu preciso de alguém para estar olhando o que eu faço, para dizer, aí querido, está andando bem? Porque senão a nossa carne, ela tem a tendência de escapar e querer fazer o que ela quer. É segurança para a gente. O Senhor, quando estabeleceu isso, Ele estava estabelecendo segurança para cada um de nós. Irmãos, Deus colocou em nós agora o seu Espírito, que Ele vai operar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Preste atenção no que diz Gálatas 5, do 19 adiante. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos, porque a carne batalha contra o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, porque nós queremos a vontade de Deus, amém? Mas encontramos essa batalha diária em nós. Se você andar conforme que o Espírito te ordena, o Espírito vai produzir em você amor, paz, habilidade, perseverança, bondade, domínio próprio, amor, alegria. É um fruto natural da vida do Espírito em nós. Mas se você andar segundo o que você sente, segundo a carne, vai produzir impureza, lascívia, adultério, fornicação, disputa, ira, contenda, rebeldia e etc, etc. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas quanto aos frutos do Espírito Santo, a palavra diz, contra essas coisas não há lei. Então nós
temos que ser desesperados, compreender isso e saber que a nossa única esperança é Cristo em nós. Vamos repetir? Cristo em vós, esperança. De novo, Cristo em vós, esperança. A minha única esperança de conseguir viver o Evangelho, chegar ao alvo, encontrar Cristo, é se Ele viver em mim. E isso tudo é operado pela ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você segue a Cristo, você é um discípulo de Cristo. Se você é um discípulo de Jesus, entenda que Jesus estabeleceu que a sua formação, a imagem dele, aconteceria pela ação dos três. E a ação de Jesus, olha a obra que Jesus fez, se tornou homem, viveu entre nós, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, ressuscitou e estabeleceu a igreja. Mandou ir fazer discípulos de todas as nações e ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. Então só tem um meio. Se eu descubro que eu sou desesperadamente corrupto, eu sou falível demais, tendente para o pecado, se eu tenho inimigos tão grandes quanto a minha carne, contra o diabo e contra o mundo, eu só tenho esperança, Cristo operando em mim. Então eu preciso desesperadamente orar, eu preciso desesperadamente ler palavra, ler Bíblia, eu preciso desesperadamente depender da igreja do Senhor, dos ensinos. A gente vem perguntando aos irmãos: como vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Como eu vou ser um marido que ama a mulher como Cristo amou a igreja, se eu não sei como Cristo amou a igreja? Como vocês, mulheres, vão se submeter aos seus maridos, se você não sabe a submissão devida que a igreja precisa ter a Cristo? Como você vai dar bom testemunho no seu trabalho se você não aprendeu o que é dar um bom testemunho? Por isso que Paulo diz assim: todos os dias que estive entre vós, não cessei de vos ensinar todas as coisas, todo o conselho de Deus, toda a orientação de Deus para todas as áreas da vida de vocês. Amém, irmãos? Quantos querem ser semelhantes a Jesus? Você entende que quanto mais vida intensa de igreja você tiver, mais você vai aprender sobre Jesus? Você entende, pega na palavra as escrituras assim, uns aos outros, todos os mandamentos que tem na escritura sobre uns aos outros, e você vai ver que são mandamentos que só são possíveis de ser cumpridos na convivência de igreja, andando juntos, estando juntos. Amém, irmãos? Amém. Ora, preste atenção. Quantos leram aquele livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz? Quem não leu, seria bom ler. Eu comecei o encontro fazendo uma comparação de criança e adulto. Criança está num lugar desse assim, olha lá, estão brincando. O adulto está num lugar desse porque ele sabe que precisa cumprir a vontade de Deus, que ele sabe que é melhor, que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Ele sabe da missão que ele recebeu, ele sabe que um dia vai encontrar e comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele sabe que ele será julgado naquele dia e que só Cristo é que absolve. Ele sabe, eu sei que se eu não batalhar pela vida de Larissa e Gabriel, eles vão se perder. A gente sabe que se a gente viver mentindo, a gente não herdará o reino dos céus. A gente sabe que
precisamos ser testemunhas de Cristo onde quer que passemos. Onde vamos aprender isso? Na igreja. E a Bíblia diz que o crescimento da igreja, se cada um desempenha o seu serviço. Mas aquilo que é ensinado, aqui precisamos avançar, aquilo que é ensinado não é para simplesmente formar um conceito na cabeça de vocês. Não é simplesmente uma filosofia. É importante que vocês tenham o conceito bem formado, por isso que os irmãos tinham catequese naquela época, mas é para ser praticado. É preciso que saibamos qual a vontade de Deus, mas é preciso que pratiquemos a palavra de Deus. Jesus em Mateus 7 diz assim: a quem assemelharei o homem que pratica a palavra? Assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio tempestade, veio e não ruiu. Com quem vou comparar o homem que não pratica a palavra? Com aquele que edificou a casa sobre areia, e quando veio a tempestade, ruiu. Às vezes caímos e tropeçamos porque a nossa casa está edificada sobre areia. Precisamos edificar sobre a rocha, formar pessoas firmes no seu caminho. Aí vem o Tiago e diz assim: irmãos, não sejais só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque o homem que não pratica a palavra é semelhante àquele que se olhou no espelho e depois se foi e lá adiante esqueceu de quem ele era. Há um tempo atrás nós demos um ensino aqui dizendo o seguinte: que aquele que pratica a palavra de Cristo reforça a sua identidade em Cristo. Aquele que está sempre se olhando no espelho é aquele que examina a palavra e que pratica a palavra no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente ensinar aqui precisa ser transformado em prática. Amém. E nós queremos aperfeiçoar o ensino na igreja, trazendo para os irmãos coisas práticas a serem feitas sempre que ensinarmos alguma coisa. E essas práticas são frutos de direcionamento do trabalho pastoral, do trabalho da igreja, e precisam ser acatadas, precisam ser seguidas, porque elas apontam para um alvo. Ela é ensino e instrução. A palavra ensino dá mais uma conotação de algo conceitual, e a palavra instrução mais de algo prático para ser feito. Então, eu ensino como uma apostila, memorizando aquilo, compreendendo aquela verdade, mas instruo com atividades práticas a serem feitas para cumprir aqueles mandamentos de Jesus. Jesus disse assim: irmãos, muitos me dirão naquele dia: em teu nome não profetizamos e fizemos maravilhas e sinais. E ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. É preciso, irmãos, obedecer a palavra de Cristo. É preciso amadurecer. Vocês não são mais crianças, ou talvez ainda sejam. Não são mais crianças na idade, mas com relação a uma vida de fé, talvez alguns tenham ainda mal amadurecido. Porque fazem a vontade de Deus se submetem se o marido for bonzinho. Amam a esposa se a esposa for comportadinha.
Alguns talvez leiam a Bíblia só quando dá aquela vontade de ler. Não tem a resignação de um adulto. Eu estou voltando a falar, porque eu falei sobre isso aqui, estou voltando a falar que eu acho que precisa enfatizar. Eu quero lembrar os irmãos a parábola, das 2 fazendas, lembram? Tinham 2 fazendas vizinhas. Na fazenda do João, eles levantavam de madrugada e iam para a enxada, com os filhos, com todo mundo, João chegava em casa à tardinha, cansados e tudo, e às vezes iam até dormir cedo, estavam lá ralando. Mas na fazenda do Pedro, a galera levantava a hora que queria, passava um dia brincando, semeavam um pouquinho. Quando chega no fim do ano, na fazenda do João teve festa da colheita, e venderam os grãos, e compraram tratores, e puderam investir na semeadura, que ficou inclusive mais fácil ao longo do tempo. E ali não faltava nada, mas na fazenda do Pedro começou a faltar comida. Fizeram o luto da lamentação, porque não tinha. Quem planta, irmãos, colhe. Quem não planta, não colhe. Nós, entre aspas, forçamos os nossos filhos a estudar para que depois eles façam vestibular e passem. Estava me alegrando com a vida do Lã ontem, conversando com ele por telefone. Quando o Lã chegou, minha cabeça dele estava rodando, ele não estava estudando, estava todo confuso. E hoje está aí já para se formar, já está trabalhando. Já estou podendo contar com ele na construção do site da igreja. E daqui a pouco o Lã está aí trabalhando, tendo seu dinheiro, vai comprar suas coisas. E aí podemos, então, entender que uma área dele como homem se completou. Para a sociedade, na época ele não estudava e não estava fazendo nada, a sociedade não compreendia que era uma questão de alma confusa, mas para a sociedade ele não passava de um menino. Porque homem para a sociedade é alguém que é responsável, que pode dar conta de uma família. E esse conceito não está de todo errado, está certo. O que às vezes está errado é a gente não compreender a situação que a pessoa está passando e às vezes não compreender que está passando por aquilo, também por dificuldades e oportunidades. Mas estava me alegrando com a vida dele. Mas ele, para chegar aqui, ele teve que plantar, teve que sair para trabalhar, teve que sair para estudar. Essa semana passada foi a semana toda, de manhã, tarde e noite, trabalhando. E aí, cada dia mais, cresce no nosso entendimento o homem Lã. Amém? E assim também na igreja. Vocês estão atrás de diversão na igreja? O adulto também se diverte, amém? Mas o adulto, ele é responsável, ele sabe que ele precisa plantar. Então a gente não vem para os encontros buscando nossa satisfação de alma. A gente vem para agradar a Cristo. Amém? E se a gente precisa então aprender a vontade de Deus e praticar, sabe o que acontece? Nós ressuscitamos aqui, relembramos aqui um princípio importantíssimo que a gente falava anos atrás. Poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem ensinadas a outros. Vou repetir agora para fechar com chave de ouro. Poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem ensinadas a outros. Irmãos, vamos trabalhar com ensinos mais enxutos, com ensinos mais que precisam ser praticados. Então preste atenção, muda o tipo de compromisso que você tem com os encontros.
muda o tipo de compromisso, clareia, na verdade, o tipo de compromisso que você tem comigo. Quando eu falo algo em casa, eu quero que minha esposa e meus filhos pratiquem. Mas eu não falo como ditador, não. Eu ouço eles. A fé é construída, mas no final quem defende sou eu. Aqui também. Temos um Senhor, Cristo. Amém? Amém. Cristo que nos manda fazer algo. E estamos aqui para agradá-lo, para fazer a vontade dele. Então não é opcional. Não é democrático. Tipo assim, eu estou ensinando, você faz se você quiser. Não. Quem pode suportar esse discurso? Você abriu mão de tudo? Você abriu mão da sua vida? Você negou a si mesmo? Será que vai ter alguém no nosso meio que vai dizer assim, não, ó, isso aí não dá para mim não, eu vou me embora? Se acontecer isso, por favor, nos dê a oportunidade de conversar, de explicar melhor, tenha uma atitude humilde, diga assim, não, eu quero entender melhor, isso aí não estou conseguindo entender não, mas quero entender. Mas se não tem o coração aberto e não quer ser um discípulo de Cristo dentro disso que a gente está entendendo, então você vai reunir em outro canto. Porque lá você senta, assiste o pastor pregar, depois vai para casa e faz o que quer. E ninguém supervisiona, ninguém pergunta nada, e você decide o que quer fazer da sua vida. Aí sai um cidadão lá e cria mocotó com giló, maná do céu. Porque não está debaixo de autoridade de ninguém. Mas irmãos, entendam que isso aqui vai produzir, se a gente tem esse tipo de compromisso de obediência mesmo a Cristo, nós vamos crescer. Porque, por exemplo, vamos aprender hoje sobre mansidão. É isso, mansidão é isso, mansidão é aquilo. Quais são as atitudes de mansidão? Essa. Então, o que precisamos fazer para ser manso? No casamento, assim. Em casa, com a mãe, com o pai, tá. Aí você vai com aquilo para casa e não, essa semana eu vou aplicar isso aqui. Eu vou aplicar. Você precisa entender a Escritura e aplicar, senão fica uma vã filosofia, tipo assim, eu sei a vontade de Deus, mas não pratico. É pior. Para Jesus, é pior aquele que sabe a vontade de Deus e não pratica do que aquele que não sabe e não pratica. Uma vez eu ensinei isso, há muitos anos atrás aqui, teve uma pessoa que disse, eu não vou mais para o encontro não. Eu disse, por quê? Não, porque é pior o que sabe do que não pratica. Isso é, você não quer praticar a palavra de Deus? Não, é muito difícil para mim, então é melhor nem saber. Só ouvir. Eu podia chamar um grupo de 4, vamos expulsar esse demônio aqui. É brincadeira, né, irmãos? Claro que não. Mas com certeza a ideia que ele tinha, Satanás colocou na cabeça dele. Porque quando eu percebo que eu estou fora da vontade de Deus, eu vou me arrepender. Eu vou buscar graça, eu vou orar. Se está difícil a vida cristã, vai para os pés de Cristo, vai orar, se derramar diante dele, chorar, clamar, pedir ajuda, vai confessar seus pecados, vai aliviar sua alma. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que eu conseguiria encher a igreja de gente em poucos meses. A gente forma uma banda, o Lã faz um grupo de hip hop. É o quê? A gente faz um monte de programação divertida e não vai faltar gente querendo. Mas você sentar para ouvir ensino aqui de 1 hora, para depois você chegar em casa e priorizar e dedicar assim, poxa, que eu preciso aprender isso aqui. Isso aí só quem realmente compreendeu o Evangelho. Quem realmente entendeu Cristo, quem entendeu o que é a igreja. Amém, irmãos? Amém. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos
Mando. Agora eu quero concluir fazendo uma promessa para vocês. A promessa que eu tenho a dizer a vocês é a promessa que Cristo faz no Evangelho. Jesus prometeu a vida eterna. Jesus prometeu salvação. Jesus prometeu alegria, muita alegria. Jesus prometeu frutos do Espírito Santo para você. Jesus prometeu que você teria 100 vezes mais pai, mais mãe, irmãos, ainda nesta vida. E por fim a vida eterna. Aleluia. Jesus disse que no mundo vocês teriam aflição, mas Ele estaria com vocês. A Bíblia promete uma felicidade perene, não daquela que vai e volta. Você acorda feliz de noite e já está triste. Não, mas uma felicidade interior, no Espírito, que é fruto da fé, fruto de obediência. Que se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, então será como um manancial de águas vivas. Toda promessa do Pai, Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel e cumpre. Mas Ele também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vale a pena. Vale a pena viver a vida de um discípulo. Se você um dia teve a revelação de Cristo, se um dia você viu a glória de Cristo e você viu o quanto você é mau, busque desesperadamente, busque a Deus e busque a palavra, e busque a igreja, para que você seja edificado. E Deus vai fazer uma obra tremenda, maravilhosa na sua vida, mesmo no meio das aflições e dificuldades da vida. Amém, irmãos? Vamos trabalhar?